Olá, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez à nossa comunidade de volta para casa. É com muita alegria que nós estamos então reunidas para mais uma aula. Essa semana especialmente estamos tendo essa vantagem de ter aí duas aulas, não é mesmo? Na segunda-feira então, na terça, perdão, nós disponibilizamos uma aula. Então hoje, como de costume, quinta-feira, nós vamos então liberar mais uma aula para que nós possamos aprender a refletir, aprender a parar, pensar um pouco mais, orientar e reorientar a nossa própria vida, não é? E hoje eu gostaria de trazer para vocês aqui um tema a partir de um ditado popular que diz, né? Por fora, bela viola e por dentro, pão bolorento. Quantas de nós já ouvimos esse ditado? Quantas de nós já ouvimos falar disso tantas vezes, inúmeras vezes, mas sequer paramos para refletir, pensar ou compreender ao menos o que ele significa ou o que ele quer dizer. E quantas vezes muitas de nós não temos sido por fora, na casca, no exterior, uma belíssima viola, não é mesmo? Uma belíssima aparência. E por dentro nós temos ali algo podre, embolorado, sujo, deprimente, não é? Eu costumo muito dizer que nós compreendemos as pessoas a partir do momento que nós realmente a conhecemos, né? Nós não podemos jamais julgar um livro pela capa. E por quê? Porque nós não sabemos o conteúdo que ele traz em si. Assim também para com as pessoas. Então, eu não posso julgar alguém por aquilo que ela aparenta ser, porque eu verdadeiramente não a conheço profundamente. Então, para que eu tenha condições, para que eu tenha argumentos para falar de determinada pessoa, é preciso primeiro que eu realmente a conheça, que eu realmente saiba em que terreno que eu estou pisando, que eu realmente tenha em mãos matéria apropriada para dizer aquilo que realmente é, diferente daquilo que eu penso ser. Então, há uma diferença muito grande. Acontece que às vezes essa pessoa somos nós, que levadas pela massa do mundo, que levadas pela agitação, que levada pela cobrança do trabalho, pela cobrança da família, vamos nos deixando levar pelos rótulos, pelas circunstâncias, pelas cobranças, pelos achismos e por tantas outras coisas que vão como que modelando o meu comportamento, ou mais propriamente dita, vão ali determinando, como que modelando o meu semblante, o meu modo de ser, o meu exterior, a fim de que por algum motivo eu seja aceita, querida, desejada, amada, enfim, são N motivos, não é? Mas que por trás há escondido, há silenciado uma necessidade profunda de aceitação, uma necessidade profunda de uma liberdade interior, de reconhecer aquilo que eu verdadeiramente sou, assumir a minha realidade e compreender que é a partir dela que eu vou então ser para o mundo, que é a partir da minha real identidade que eu vou contribuir em benefício dos outros, do mundo, de algo, que eu vou construir algo. Veja, construir uma casa ou construir um castelo sobre a areia, nós sabemos que não há durabilidade, porque não há estrutura, não é mesmo? Então, para que um prédio, uma casa seja segura, evidentemente, para que eu possa então habitar ali, é preciso que toda a estrutura daquela casa seja firme, seja então segura, mas é preciso também que antes eu verifique qual é o terreno que eu estou escolhendo para então construir de fato a minha casa. E veja, muitas vezes nós vamos então aqui como que forjando um comportamento, forjando um modo de ser, um pensamento, algo que não é próprio nosso. E isso vai como que coagindo, inibindo
cada vez mais me sufocando para viver na liberdade daquilo ao qual eu fui criada para ser. E veja, muitas vezes já condicionadas a agir deste modo, o que acontece? Nós então perdemos a capacidade de refletir sobre realmente aquilo que eu sou, realmente aquilo que eu gosto, o que me agrada, o que eu gosto, o que me faz ser feliz, estar feliz, desejar que o outro também o seja, também deseje estar, não é mesmo? E aí eu vou como que me perdendo no meio desse caminho, eu vou como que me perdendo por essas matas, né? Me embrenhando cada vez mais no meio do desconhecido, a fim de que, em troca de uma aceitação, eu deixe de ser aquilo ao qual eu fui criada para ser. Né? Em algumas outras aulas nós já tratamos um pouco sobre esse assunto aqui mesmo na comunidade, não é? Mas eu acho que é algo tão importante que nós precisamos então evidentemente bater na mesma tecla com frequência. E para quê? Para que eu entenda que ser diferente no sentido de compreender que cada pessoa é única. Cada pessoa é irrepetível. Não existe ninguém igual a ninguém. E hoje o que nós vemos é uma manada, uma massa que vem, né? Elege então, seja pelo meio de comunicação, seja pela internet, seja por onde for, elege ali então modelos aos quais ela acredita ser ali essencial viver como tal. E ali ela vai como que adequando a sua própria vida à vida do outro. Mas veja, as formas às quais nós fomos criadas são todas, absolutamente todas independentes. Nenhuma forma é igual à outra. O que eu posso fazer é olhar para a pessoa e admirar o seu modo de vida. Admirar aquilo que ela faz. Admirar o modo com o qual ela conduz a própria vida, admirar as suas virtudes, mas compreender que de repente aquilo que é pedido a ela não é pedido a mim. Aquilo que foi dado a ela não foi dado a mim. E de um modo concreto, aquilo que foi dado e pedido a mim também não foi a ela. Não é mesmo? Graças a Deus somos todas diferentes, todas, não há ninguém igual a ninguém. Então, compreender que o processo de maturidade, que o processo de autoconhecimento precisa caminhar pelo caminho da verdade. Não há outro meio. Eu não consigo atingir um autoconhecimento profundo e uma via madura se eu não caminhar pela verdade. E por quê? Porque às vezes eu insisto em caminhar trilhando a mentira, me enganando a mim mesma. Não é? Fingindo ser aquilo que eu não sou, falando do modo com o qual eu não falo, pensando do modo com o qual não é próprio meu pensar, não diz respeito aos meus valores, àquilo que eu acredito. Um dia, atendendo uma paciente, ela me disse assim que no ambiente onde ela trabalha, o mais difícil era ter que muitas vezes dizer sim quando ela estava diante de uma situação a qual ela nunca concordou, mas que devido às circunstâncias não tinha outro modo senão ela dizer sim. Então veja, isso vai como que ferindo aquilo que é a nossa integridade enquanto pessoa. E aí vai chegando num determinado ponto em que eu vou relaxando, eu vou caindo num relativismo, que as coisas que há um tempo me assustavam, me preocupavam, já não tem mais tanta afetação sobre a minha vida, sobre a minha existência, sobre a minha razão. E por quê? Porque eu fui como que me compactuando com isso. E eu fui tentando me adequar a essa forma. Mas veja, sempre vai haver um desconforto. E por quê? Porque a tua forma, ela é única. Então eu não posso passar a minha vida inteira, né,
mostrando por fora algo que eu não sou por dentro. Eu não posso passar a minha vida inteira vendendo um produto que não é real. Eu não posso passar a minha vida inteira tentando agradar pessoas quando o meu interior diz o contrário. Eu não posso passar a minha vida inteira baixando cabeça com uma dificuldade extrema em dizer não, em me posicionar, sendo ali sufocada, tendo que engolir cada vez mais uma quantidade absurda de coisas, quando dentro de mim a minha vontade é o oposto. É claro que eu não vou sair desbravando o mundo, gritando para Deus e o mundo as minhas verdades. Não, nós não fomos feitos para viver feito uma ilha, não é? Homem algum foi feito para viver só e abandonado, muito pelo contrário. Mas é preciso entender que a maneira mais concreta para que então eu comece a remodelar a minha existência, a remodelar aquilo ao qual eu verdadeiramente fui criada, é como? É a aquisição das virtudes passo a passo, na concretude de uma vida coerente, madura, sincera, honesta, com quem? Comigo mesma. Não há outro modo, não há outro meio. Não é simplesmente, eu vou chegar no trabalho e vou dizer o que eu penso, e gosto ou não gosto, se quiser me manda embora. Não se trata disso. Mas esse próprio entrave que nós temos entre aquilo que eu sou e o que eu penso, e entre aquilo que o outro acha e pensa sobre mim, é o que me faz crescer. Porque é exatamente nesse choque que eu vou sendo confrontada, que eu vou sendo levada a refletir, que eu vou sendo levada a pensar, poxa, o que está ruim aqui dentro? O que eu preciso mudar? Né? O que realmente está ali embolorado, né? Que eu preciso colocar para tomar um sol, ou de repente dar uma boa lavada? O que eu preciso melhorar? De modo com que o meu exterior seja reflexo verdadeiro do meu interior. E quantas pessoas eu encontro ao longo da vida sofrendo duramente por serem aceitas a um grupo, por se esforçarem ardentemente por serem aceitas a um grupo, por serem pertenças de um pequeno grupo de amigos, por serem ali queridas e aceitas em um trabalho, enfim, inúmeras situações. Vai chegando um determinado ponto em que essa mulher ela vai sendo descaracterizada, a ponto de não saber mais aquilo que ela realmente gosta ou o que ela faz para os outros. Compreende? Mas o que nós precisamos de fato entender é que a nossa vida ela não foi feita para agradar os outros. Eu tenho sim uma obrigação para com o outro, mas é uma obrigação construtiva e não destrutiva, né? E quando eu faço tudo para agradar o outro no sentido de me anular, eu estou então cooperando com a destruição de determinada pessoa. Eu vou dar aqui um exemplo prático para que vocês compreendam. Eu tenho lá uma criança pequena que a todo momento quer as coisas. Isso é muito próprio das crianças, então ela quer o tempo todo. E o tempo todo, para que eu não venha frustrá-la, eu cedo. Claro, toma, é seu, pega. Na realidade, eu não estou construindo aquela criança. Eu estou agindo deste modo porque eu tenho medo de não ser aceita por ela. Então eu vou cedendo cada vez mais, de modo que eu vou destruindo o interior daquela criança. E por quê? Porque ela vai crescer tendo a compreensão de que o mundo todo vive voltado para as necessidades dela, o que é uma mentira. Não é? É uma mentira. E por trás desse meu comportamento, por trás dessa minha mania de querer agradar sempre o outro, existe um medo profundo de ser rejeitada.
existe uma carência muito grande, existe uma necessidade muito grande em ser aprovada. E vejam, minhas queridas, enquanto nós vivemos a nossa vida buscando a aprovação de terceiros, nós seremos reprovadas por nós mesmos. Nós seremos reprovadas pela nossa própria consciência, porque nós vamos sendo obrigadas a abrir concessões diante de valores que para nós deveriam ser inegociáveis. Compreende? Isso é muito grave. Por quê? Porque com o passar do tempo, nós ficamos como o ditado popular. Por fora nós somos belos e perfeitos, e por dentro nós vamos ficando como que apodrecidas, destruídas, enfraquecidas, desnorteadas, descaracterizadas. Isso é o que acontece conosco, quando nós vamos então ali perdendo a essência real daquilo que somos. Então veja, é preciso primeiramente ter o entendimento daquilo ao qual eu fui criada para ser, né? Eu não fui criada para ser a qualquer coisa, mas eu fui criada para ser a única coisa. E por quê? Porque perante Deus eu sou única e perante o mundo também. Não há outra Maria Elisa como eu. Não existe. Pode ter alguém muito parecido, mas não existe. Seja no fator biológico, seja no fator psicológico, ou seja no fator espiritual. Não há ninguém como eu, assim como não há ninguém como você. Então, compreender que cada um traz em si a sua beleza própria e que, veja, o mundo hoje entra em colapso justamente porque as pessoas estão sendo forçadamente levadas a pensar todas do mesmo modo, a pensar todas iguais, a pensar todas da mesma maneira. Quer um exemplo claro? Dá uma volta no shopping perto do cinema e veja como as pessoas estão vestidas. Olhe as vitrines e vejam com que cor as roupas estão expostas. Agora tudo virou cor de rosa. E por quê? Porque agora a Barbie está em ascensão, né? A mais pura destruição da feminilidade, não é? Ali nós temos a clareza do que é um empoderamento feminino e um enfraquecimento interior. Ao passo que, se nós paramos para refletir um pouco mais, nós vamos entender que a mulher forte, verdadeiramente, aquela mulher que verdadeiramente é sim a mulher forte, é completamente o oposto daquela que lá se mostra. Porque ela se mostra uma mulher a qual tudo gira em torno dela própria, não é mesmo? Ao passo que a mulher forte compreende que ela precisa ser para os outros e não os outros para ela. Há uma diferença muito grande, porque aqui você retém, é um egoísmo, aqui você doa, você se dá, é um altruísmo, é diferente. Então veja, as pessoas já não refletem mais. Então agora todo mundo anda de rosa, todo mundo coloca rosa, todo mundo passeia de rosa. Ridículo, ridículo, medonho. E por quê? Porque isso descaracteriza o ser humano. Quando você olha para aquela pessoa, você já não tem mais definição do que ele é. E por quê? Porque são todos iguais. Mas esqueceram que, de algum modo, cada um tem a própria forma. Cada um tem a própria individualidade. Cada um tem ali a sua singularidade e que, se nós não resgatarmos em nós a nossa singularidade, a nossa verdade, a nossa liberdade em ser aquilo que verdadeiramente nós fomos criados para ser, o que nós haveremos de ser? Daqui uns dias nós estamos andando na rua, não é? Todo mundo parecendo um porco preso no chiqueiro, respondendo ao comando de um senhor, não é mesmo? E todo mundo enlouquecido, todo mundo num vazio existencial profundo, todo mundo deprimido, todo mundo triste. Por quê? Porque aos poucos nós vamos como que
apodrecendo, deixando apodrecer a nossa essência. Ao passo que buscar o caminho da verdade, esse caminho da maturidade, não é? E esse caminho do autoconhecimento, ou seja, buscar o caminho da verdade é olhar para um fim ao qual nós fomos criados. Buscar o caminho da verdade é compreender primeiramente que eu sou diferente do outro, de que o outro não é como eu, e de que goste ou não é a maneira com a qual eu penso, não é? Então, há uma diferença muito grande. É como escolher o nome de um filho, não é? Agora, recentemente, nós passamos por isso aqui em casa e virou depois motivo de muita risada. Nós estávamos na definição da nossa filha, né? Do nome. Se vai chamar isso, se vai chamar aquilo. E aí cogitamos então um nome e todo mundo gostou, mas não havíamos ainda decidido. E quando decidimos por um outro nome que ninguém gostou. Mas eu e meu esposo gostamos. Ponto, né? O nome dessa criança ele não precisa vir para agradar alguém, mas eu preciso efetivamente, de modo concreto, ser na vida do outro. Então veja, o nome da minha filha não define nada, não determina nada, não julga nada na vida do outro. Mas o que a minha filha será, sim. Isso tem um impacto direto na vida do outro. Assim acontece comigo. Se na minha vida não há uma busca real por uma vivência de virtudes concretas, como é que eu posso impactar para o bem a vida do outro? Eu vou viver sendo sempre essa lata de sardinha, né? Que vive ali sempre exprimida, vivendo de qualquer jeito, alegrando e fazendo sempre a vontade do outro e cada dia mais me matando um pouquinho. Cada dia mais me matando um pouquinho. Entendam que eu não estou aqui dizendo que você precisa se rebelar e sair gritando. Deus me livre, não é nada disso que eu estou aqui dizendo. O que eu estou dizendo é que ter uma vida madura é reconhecer aquilo que de fato você é. Ter uma vida madura é reconhecer aquilo que você foi criada para ser e não aquilo que os outros querem ou desejam que você seja. Há uma diferença muito grande nisso. E veja, a cordialidade, a amabilidade, a docilidade com a qual eu ajo, eu atuo, eu me coloco, eu falo, faz toda a diferença. E por quê? Porque você não precisa se mostrar agressivamente, enfiando quase que goela abaixo do outro, o seu modo de ser. Né? Ninguém é obrigado a te aceitar. Isso é um ponto, né? Mas nós temos a obrigação de ser sempre o melhor para o outro. Nós temos a obrigação de dar sempre o melhor de nós para o outro. Porque se nós o retemos em nós mesmas, nós caímos num egoísmo profundo, que é como se apagasse as luzes do nosso interior e nós começássemos então a adentrar um caminho escuro, tortuoso, embolorado, sem saber para onde vamos, não é? Então, isso pode acontecer? Não só pode, como acontece com muita frequência. E qual é o caminho então, Maria, para que nós possamos resolver isso de modo concreto? O caminho chama-se reflexão. Refletir. Falaram para você sobre XYZ, vá ler, vá compreender, vá refletir sobre aquelas ideias, compreenda sobre aquilo, veja se realmente aquilo é condizente com os seus valores. Não negocie os seus valores em detrimento dos valores dos outros. Não faça isso. Fulano gosta de coca. Perfeito, eu gosto de água tônica. Ponto. E assim vivemos todos bem. Entende? Então, eu não preciso me adequar ao outro, eu não preciso me encaixar na forma do outro, mas eu preciso respeitar o outro. E respeitar implica o quê? Usar de virtudes, exercitar as virtudes. E como é que eu vou exercitar as virtudes? Quando verdadeiramente eu me reconheço, compreendo onde eu preciso ser melhor e a partir disso eu implico um esforço determinado, dia a dia, minuto a minuto, até que então aquilo se torne dentro de mim um hábito.
Percebe? Então, esse é o caminho. A reflexão que me leva a uma mudança efetiva de comportamento. Não é porque todo mundo usa preto que eu tenho que usar. Não é porque todo mundo bebe água que eu tenho que beber. Nesse caso, todo mundo tem que beber água, né? É só um exemplo. Mas em se tratando de um contexto específico, no caso de uma vida interior, eu preciso entender que fazer o bem para o próximo é fazer o bem a mim mesma. Porque quando eu me dou para o outro, antes mesmo desse ato acontecer, ele já se realizou em mim. Entende? Então, antes mesmo desse ato ser para o outro, acontecer na vida do outro, ele já aconteceu na minha própria vida. Então, eu sou sempre beneficiada quando eu me dou livremente para o outro. Um exemplo clássico nós temos, Madre Teresa de Calcutá. Viveu uma vida entregue de doação e sacrifício, não é? Pela existência, pela vivência, pela alegria, pela salvação do outro, né? Foi uma mulher que literalmente consumiu a própria vida, o próprio corpo, o próprio exterior e o próprio interior em favor do outro, não é? Então, se nós pudéssemos de algum modo seguir este exemplo, seria para nós como que uma luz no meio do nada, né? Não é que eu tenho que ser como ela, até porque eu creio ser um pouco difícil que nós consigamos, não é mesmo? Mas nós podemos nos espelhar na vida dela, de modo que cada dia mais eu tenha esse progresso interior em reconhecer o que eu sou e, acima de tudo, em reconhecer de que eu fui feita para fora, para o outro, certo? Então hoje eu fico por aqui, deixo para vocês essa breve reflexão para que nós então possamos ali como que começar a colocar em ordem, né? Às vezes são muitos pensamentos que ficam soltos ali na nossa cabeça e por vezes nós ficamos ali pensando como fazer, como começar, como concluir, como enfim. Então, de algum modo, é como que um caminho a ser seguido, né? De algum modo, é uma maneira de aplicar isso na própria vida. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que de algum modo essa breve reflexão também venha contribuir fortemente na vida de vocês e espero e desejo de coração que a partir desta nossa reflexão hoje nós possamos realmente aderir a uma mudança concreta de vida, a compreender que nós mulheres temos sim a obrigação de fazer esse mundo um pouco mais humano. Nós mulheres temos sim a obrigação de fazer esse mundo diferente, de fazer esse mundo mais dócil. Isso é obrigação nossa, isso é papel nosso, isso é uma ocupação nossa, não é? E isso só nós haveremos de conseguir. E por quê? Porque nós temos esse dom da afabilidade, da amabilidade, da docilidade, não é? E também do encantamento, tá joia? Então, vamos que vamos abraçar essa causa, vamos verdadeiramente compreender que não adianta eu ser bela e formosa por fora e viver nessa escuridão por dentro, nessa podridão, mas que ao contrário deve ser sempre o oposto. O meu interior precisa ser belo, límpido e resplandecente, para que a minha boca fale, demonstre, solte, coloque para fora aquilo que realmente transborda dentro de mim, não é? E eu não fique ali então parada na mesmice, na mesma coisa, né? Patinando e não caminhe, ok? Então para vocês o meu abraço. Fiquem com Deus, tenham então uma santa semana, Deus abençoe a cada uma de vocês,
Força e coragem, vamos adiante, não vamos desanimar. Espero vocês semana que vem, quinta-feira, aqui na comunidade. Como de costume, só passando para deixar um recado, já reservem a data, tá bom? Segundo semestre agora, novembro, segundo encontro presencial da comunidade de volta para casa. Eu espero você lá com muita alegria, tá joia? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.